Evangelho no Lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião e vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos e pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem, pelo nosso lar e familiares e por nós mesmos, graças de Deus. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles os quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que no mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina, ensinada por Jesus, baseia-se também na benevolência permanente e em tudo, mas para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezais a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispensados para mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer que um criminoso é um miserável e é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? O lamentaria, o consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito. Durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra,
O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens, sua alma, desnorteada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajude-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Essa é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se o socorrermos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? Talvez. A toda a sua vida passada toda a sua vida passada. Pensai que nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Socorrei-o, arrancai-o da sua condenação. Então, talvez esse homem que morreria vos insultando se lançará a vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não. Salvando-o, obedeceis a essa voz de coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o.